Olá, bom dia. Som ok. Som tá ok, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, né? Imagem, som, né? Para gente podermos gravar, consertei a gola da camisa para não ficar pelos avessos. Um dia eu gravei com a camisa pelos avessos aqui. Os irmãos acho que nem perceberam isso, né? Graças a Deus, pessoal. Mas mais um dia aqui, né? A nossa consciência nessa realidade para podermos experimentar as coisas daqui. Às vezes tem coisas que a gente experimenta que não é agradável, né, pessoal? Não é agradável, mas estamos experimentando também, né? Porque nessa realidade tem de tudo. Tem todo tipo de consciência, tem todas as situações estão aqui nessa realidade, sabe? É uma experimentação mesmo, entende? Então, eu vou dar essa introdução aqui, pessoal, para que as pessoas possam entender esse conceito que eu vou trazer hoje aqui, entende? Porque muitos não entendem ainda, né? Como é que se diz? Aquele quando Cristo as duas leis, né? Que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? E aí o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas não entendem isso, pessoal. Não colocam em questionamento também, né? Porque como é que eu vou amar ao Senhor? Como é esse amar ao Senhor de todo o coração? Como é esse amar? Se a gente não sabe quem esse Deus é. A gente não vê. Entende, pessoal? A gente tem que entender isso, porque se a gente não entende isso, né? A gente se perde pelo caminho, né, pessoal? Porque o caminho é da consciência. Se a nossa consciência não compreende isso, a gente fica um pouco aqui. Acontece que a gente não tem a aceitação espiritual, né? É o meu tema de hoje. O que é aceitação espiritual, pessoal? Você já sabe o que é isso? Aceitação espiritual, você já viu falar sobre esse conceito, sobre essas coisas? Será que tem na Bíblia? Entende? Porque os evangélicos aqui a gente tem que ver, será que tem na Bíblia isso? Aceitação espiritual? Entende? Quem é que tem que aceitar? Quem é você, pessoal? Verdadeiramente, quem é você? Entende? Então são perguntas, são coisas que você tem que fazer, pessoal, você fazer essa análise. Porque deu a entender que amar o Senhor, seu Deus, é quando você vai para que está servindo lá a igreja. Não necessariamente. Pode ser também, mas não necessariamente. Tem uma conexão aí com a nossa consciência. Entende? Porque se não há mudança do estado consciencial, não há essa conexão. Você pode estar onde você for. Se não mudou consciencialmente, você vai estar lá no ego, fazendo as coisas do ego. É o que acontece agora com muitos grupos religiosos. É o que acontece, pessoal. E as pessoas não falam disso, não querem ver isso. E está todo mundo no oba-oba, indo de acordo com a matrix religiosa. A gente tem que questionar, pessoal.
Quando você não entra nesse questionamento, é que você não vai chegar à verdade. Entende? A verdade pode até estar ali batendo na sua porta, mas você rejeita, porque você está no ego e não quer aceitar. E você sabe quem é a verdade, né, pessoal? Não preciso nem falar aqui, né? Você sabe quem é a verdade, né? Ele pode estar batendo na sua porta e você não vai querer abrir. Por causa que você está no ego, está na religiosidade. Você diz, não, não aceito. Não aceito. Entende? Então, a aceitação passa por isso, pessoal. Tá? Eu estou dando essa introdução para você entender o tema que eu vou trazer hoje, né? Porque é um tema difícil, né? Aquele que não tem muito conhecimento em relação a essas coisas, vai ser difícil de ele começar a entender, a encaixar esse conceito, entende? Então, mas eu tenho que dar essa introdução para você ir se ambientando, para você pegar o espírito da coisa. Entende? Você pegar o espírito da coisa, pessoal. E a gente poder fazer a nossa parte que a gente veio fazer, né? Espero agradecer a vocês aí, antes de começar, né? Nossa visualização, pessoal, vocês estão gostando dos temas, né? Estão gostando da maneira como eu estou colocando os temas para vocês, né? E agradecer isso a vocês. Espero que vocês continuem, né, nessa jornada espiritual. Principalmente aqueles que já têm um bom tempo, já não muito tempo, né? Que a gente não tem nem um ano que eu gravo vídeo, né? Mas já tem uns meses aí e já entendeu, né? O que é esse despertar espiritual, esse trabalho da consciência. Já começou a entender isso, né? Foi o que a irmã fez a pergunta ontem para mim sobre o sonho, né? E eu já tinha falado aqui, tem vídeo gravado aí sobre sonho, né? Porque, pessoal, a gente pensa, quer pensar como essa realidade 3D, porque a nossa consciência está aqui. Quando a gente dorme, a gente projeta a nossa consciência, né? A gente vê coisa no mundo espiritual onde não existe esse tempo aqui, não existe coisas que como é que se diz, que esteja na mesma fórmula daqui, entende? Aparece a imagem semelhante com daqui. Por isso que a gente tenta a interpretação do sonho. Um que falou sobre a interpretação do sonho é Freud, né? Freud ele fala sobre a interpretação do sonho. Então, a gente interpreta de acordo com o que a gente vê aqui. Traz um significado, entende, pessoal? Porque a nossa consciência lá entende aquilo. Mas quando você encaixa no corpo, o cérebro, ele não consegue pensar como aquela realidade, ele pensa como essa realidade. Entende? É, você entende? Tá aí no vídeo que eu gravei sobre sonhos, né? Sonho, projeção astral, eu gravei aí um vídeo aí explicando sobre isso, né, pessoal? Por quê, pessoal? A nossa consciência, vou dar uma dica, a nossa consciência é um ser atemporal. A nossa essência é um ser atemporal que está vivendo no tempo, está encaixado no tempo. O nosso ser é um ser divino, como Deus também é divino. Ele está fora do tempo, Deus, né? Esse ser que a gente conhece, ele está fora do tempo. Porque ele criou o tempo, ele criou tudo, então ele está fora. O nosso ser
Nossa consciência, nossa essência, né? É um ser divino que é atemporal, pessoal. E está encaixado no tempo. Entende? A gente tem um tempo aqui que a gente percebe, entende? Em várias dimensões que existe aí da realidade, a nossa consciência se encaixa, entende? Para viver a experiência, né, pessoal? Entende o ponto? Então, é isso. Agora, depois de dar essa introdução, vamos para nosso estudo? Vamos aqui. Como é que se diz? O que é a aceitação espiritual? O que é isso, pessoal? E aí fala, por que temos que aceitar a si mesmo? Né? Por que temos que aceitar a si mesmo? Entende, pessoal? Se a gente não aceita a si mesmo, vai ser difícil de aceitar o outro, né? Então, vai passar por isso aí também, né? Então, o que é aceitação espiritual? Ele fala aqui, aceitação espiritual é uma das leis espirituais que nos conduz ao caminho do amor, da paz, da saúde e de toda a realização. A aceitação significa nos amarmos exatamente do jeito que somos e assim como desenvolver a capacidade de amar e de aceitar o outro exatamente como ele é. Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa aceitação espiritual? É uma das leis espirituais. Qual é essa lei, pessoal? É a lei que Cristo falou, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa aceitação está encaixada nessa lei do amor incondicional, né? Porque é o amor de Deus. Então, o amor de Deus é um amor que não faz parte do condicionamento. Então, o condicionamento está no tempo. Mas Deus é um ser que eu falei, né? A gente também é um ser, a nossa essência é um ser fora do tempo. Entende? Então, por isso que Deus tem um amor incondicional por a gente. Porque ele é um ser que está fora do tempo. Então, o amor condicional é quando está condicionado pelo tempo. Mas o amor incondicional é quando ele está fora. Entende? Então, essa lei espiritual é esse amor incondicional. Ele fala que não vai nos conduzir ao caminho do amor e da paz. Então, essa paz interior e esse amor incondicional vai conduzir essa aceitação espiritual, né? Que é a lei espiritual que vai conduzir o amor verdadeiro e a paz interior, né? Da saúde e da realização. Então, por que você vai ter saúde? Porque você vai estar conectado com a sua alma. Então, pessoal, essa aceitação espiritual é você aceitar a conexão com a sua alma, que é divina, que é um ser atemporal, que é um ser que está fora do tempo. Entende? Você dá para entender? Eu tenho que dar essa introdução aqui para você entender esse conceito de aceitação. Então, você vai aceitar a sua alma. Quando você aceita, você vai ter essa saúde e vai ter toda a realização do que você veio fazer. Você vai entender o propósito da sua vida, entende? Aí ele fala, aceitação significa nos amarmos exatamente do jeito que a gente somos.
Então você vai amar verdadeiramente o seu ser verdadeiro. Assim como desenvolve a capacidade de amar e de aceitar o outro exatamente como ele é. Então você vai ter uma visão da sua essência, uma visão espiritual. Você vai olhar o outro, não agora pela imagem, pelo que o outro é, porque a gente somos seres de luz, entende? Então você vai olhar para a alma da outra pessoa. Você vai aceitar. Por isso que eu falo aqui, os meus vídeos estão sendo para a sua consciência. Eu não estou olhando você se você tem dinheiro, se você é branco, se você é preto, se você é pobre, se você é rico, se você é isso, se você tem uma perna, se você não tem, se você é caolho, se você é careca. Eu não estou olhando isso. A minha explanação aqui é para a sua consciência, é para a expansão da sua consciência. Então, essa é uma aceitação. Quando a pessoa aceita a alma dela, ela entra em conexão, ela aceita a outra pessoa, ela vai conseguir amar a outra pessoa. Então, quando fala lá, amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, é você aceitar essa conexão com essa alma divina. Entende, pessoal? É isso que é aceitação espiritual. E quando você acontece essa aceitação, essa conexão com a sua alma divina, você vai conseguir ter capacidade, desenvolver capacidade de aceitar e amar o outro exatamente como ele é. Porque você vai estar olhando para algo. Você não vai estar olhando para como é que se diz? O veículo dele. Você não vai estar olhando para o personagem dele. Entende? É o que acontece aqui com muitas pessoas. Mas eu entendo vocês. Quando uma pessoa olha, porque meu canal aqui, olha, não tem ninguém, opa lá, ele tal, a roupa, canal pobre, entende? As pessoas estão olhando o meu personagem. Entende? Ela não está olhando eu como uma consciência, uma alma que tem aqui. Mas quando ela vai ouvir no meu vídeo, ela percebe que eu tenho um conceito, uma alma, e ela vai se surpreendendo. Foi o que o cidadão escreveu para mim, ficando surpreso comigo. Nossa, eu fiquei surpreso com você. Eu vi assim um canal humildezinho, né? Ele falando, você assim todo simples, tal. Não imaginava que tinha uma profundeza tão grande. Por que ele? Porque ele estava como todo mundo olha, né? Como está no ego. Quando não tem a conexão, ele vai olhar para esse avatar meu. Ele vai olhar para esse personagem aqui, que se chama Samuel, que minha consciência está aqui nesse momento. Entende, pessoal? É isso que acontece com todas as pessoas, pessoal. Todas as pessoas é assim. Quando ela está no ego, ela não ainda tem essa aceitação, essa conexão com a alma divina dela, ela não vai conseguir enxergar o outro como também como alma, como consciência. Ela vai olhar defeito, ela vai olhar se ele tem dinheiro, se ele é negro, se ele é branco. Ela vai olhar isso. É isso que acontece com a sociedade. Entende, pessoal? Deu para entender aqui? Então, a aceitação espiritual é isso. É essa conexão. E quando Cristo fala para amar ao Senhor Deus ali, é essa conexão. É essa aceitação desse ser divino. Quando você aceita esse ser divino, você vai pegar valores que existem nesse ser seu aí, nesse ser divino, você vai pegar valores para expressar aqui nessa realidade. Então, vai haver uma mudança e as pessoas vão ver. Você vai ser uma pessoa que vai estar vibrando nessa conexão dessa, né? De amor, paz,
saúde de realização. Ele fala, a aceitação significa nós amar exatamente do jeito que a gente somos e desenvolve capacidade de amar e de aceitar o outro exatamente como ele é. É isso que vai acontecer, né? Aí ele fala, aceitar-se e aos outros é importante passo no caminho do conhecimento e na busca pela evolução espiritual. Então, pessoal, essa aceitação espiritual é importante, né? Quando a gente a si mesmo, que é a nossa alma, a gente aceita a conexão com a gente vai aceitar o outro e é importante passo no caminho do conhecimento. Então, é um passo importante que você tem que dar. Então, o primeiro passo é você aceitar a conexão com a sua alma. Quando você aceita a conexão com a sua alma, você vai aceitar, vai ver as outras pessoas como alma, como consciência, e vai aceitar. E vai ser um passo para que o caminho do conhecimento na busca pela evolução espiritual. Então, a sua consciência entrou no caminho da busca pela evolução, da expansão da sua consciência. Entende? Então, só é assim que você entra no caminho, quando você aceita a si mesmo, né? Aceita a conexão com a sua alma. Entende, pessoal? Entende agora como é entrar no caminho? Aí ele fala, compreender que todos os seres têm uma função e que cada um de nós está no plano terrestre com um propósito de vida, traz tranquilidade e paz de espírito. Aceitar e deixar a vida fluir e abraçar todas as possibilidades que esta jornada nos traz. Então, a gente tem que aceitar essa jornada que foi traçada por a gente, que foi por esse Deus que colocou isso nessa alma. Então, quando você aceita a conexão, você tem que aceitar isso, pessoal. Você não pode ficar relutando. Entende? E é o que acontece com as pessoas. Porque o ego dela está com a energia forte, está lutando para que você não se conecte com a sua alma. Por quê? O ego pensa que esse personagem não vai mais existir. Entende? Mas esse personagem é só um personagem, não é verdadeiro. Mas a sua consciência fica pensando que essa é a vida real. Que esse personagem que a gente vive aqui é uma vida real. E não é. Você viu que eu falei no vídeo passado aí, não foi? Foi sobre o autodesenvolvimento espiritual, né? Que eu falei que é isso que acontece. O ego está lutando porque ele não quer deixar de existir. A sua consciência está pensando, se você desprender do ego, se conectar com a alma, você vai deixar de existir. Então, há essa luta, que é a luta que a Bíblia fala, é a luta contra a carne e o espírito. que todas as pessoas que tiveram conexão com a alma dela, ele tem essa luta, pessoal. Então, uma pessoa que não está tendo essa luta interna, ele não está conectado ainda, ele não está experimentando essa dualidade, sabe? Ele não está experimentando. Por quê? Ele só está no ego. Ele fica de boa. Faz as vontades do ego, ele só quer fazer a vontade do ego. Ele não quer fazer a vontade espiritual da alma, entende? Mas a pessoa que está conectada com a alma, ela sofre essa dualidade, ela sofre esse, sabe? A gente passa por isso. Aí ele fala, somos todos, sem exceção, diferentes. E, no entanto, somos mais parecidos do que podemos imaginar. Somos diferentes. É o que dá o que eu falei sobre a individualização. A gente entra nessa individualização, entra nesse personagem, a gente pensa que é separado das outras pessoas. E não é, pessoal. Estamos conectados. Mas só que em um grau de espiritualidade profunda. E a gente não percebe isso quando a gente está aqui nessa individualização. Entende?
Aí ele fala, estamos todos conectados, fazendo parte do milagre da vida. Entende? Foi o que eu falei. Estamos todos conectados, né? Se capaz de agradecer essa dádiva e o bom começo para exercitar a aceitação. Então, se agradecer por essa dádiva de estar participando dessa jornada aqui nessa realidade, a sua consciência, já é um começo para exercitar a aceitação. Entende? Então, o agradecimento, a gratidão já é um começo de aceitação. Você entende? Aí ele fala, aceitar o outro é aceitar a si mesmo. Então, por que aceitar o outro é aceitar a si mesmo? Porque estamos conectados de alma. Entende? Por mais que o personagem dessa alma esteja aqui fazendo coisa nessa realidade que não é de acordo com a alma dele. Ele está fazendo porque ele está sendo enganado pela Matrix, né? E ele está fora da conexão com a alma dele. Quando ele entrar nessa conexão com a alma dele, essa aceitação, ele vai também entrar na mesma frequência que a pessoa que está conectado com a alma dela. Ele vai entrar na mesma. Então, ele vai perceber que ele é o outro. Então, quando a gente faz o bem ao outro, a gente está fazendo a si mesmo. Essa é uma das leis que as pessoas não percebem. A religiosidade mesmo não percebe isso, pessoal. Porque depende dessa aceitação da alma. Então, os religiosos que estão lá estão no ego. Eles estão separatistas também. Por isso que faz discriminação, tem lá. Entende? Acontece isso, pessoal. Né? Aí ele fala, aceitar o outro é aceitar a si mesmo. O bom e o mal, né? O bom e o mal. Todos nós temos essa energia, né? Essa polaridade, né? Tanto bem quanto mal, a gente tem essa polaridade. O ser humano na sua totalidade, então, o ser humano na sua totalidade, sem restrições, aceitar e abraçar o outro com os seus defeitos e virtude, é olhar de forma gentil para o espelho quando este reflete as nossas limitações. Então, as pessoas que estão lá, pessoal, é nosso espelho. Por exemplo, eu sou seu espelho aqui? Eu sou. Vocês são meu espelho? É meu espelho. É por isso que eu fico reparando vocês. Vejo o que vocês estão falando. Entende? Porque eu estou conectado com vocês. Entende? Não tem para onde correr, pessoal. Se você não entender essa citação espiritual, não entender essas coisas, você fica perdido também. Por isso que alguns espiritualistas, quando não entendem isso, ele fica também com pensamento de individualização. Ele é igual a espiritualista que eu vi que aí, ó, saia os umbralinos, saia da minha live, sai. Então, ela está fazendo separação, pessoal. Ela não entendeu ainda o processo disso. Entende? E é preciso entender, porque isso vai fazer com que você vai ter outro olhar aqui nessa realidade. Então, você vai ter outro nível de consciência, né? Aí ele fala, olhar o espelho quando este reflete as nossas limitações. Aceitar sem pressões ou comparações permite ver para além do bem e do mal. Então, você vai estar na polaridade centrada. Você não vai estar tanto o bem quanto o mal. Entende? Quando você entra nessa uma polaridade do mal e do bem, você não está equilibrado. A sua consciência, né? Aí ele fala, aceitar é valorizar cada indivíduo com a experiência única. Então, a experiência que veio passando.
reconhecendo o potencial para a aprendizagem e a evolução. Porque todos nós estamos aqui na aprendizagem e evoluindo, pessoal. Eu aprendo com você? Aprendo. Você está aprendendo comigo? Está. A gente aprende com os outros? Aprende. Porque é uma telha de aprendizagem. Mas todo mundo, é o que Cristo estava orando, que todos chegassem à mesma fé, mesmo conhecimento, para que se tornassem um. Porque todos nós somos um veio dessa fonte que está fora do tempo. Então a gente precisa ter essa compreensão, pessoal. É um olhar mais profundo. Não é um olhar. Porque se a gente fica com o olhar daqui da Terra, eu não gosto dele, não, é isso, tal, não sei o quê, a gente cai na armadilha da Matrix. Entende? A gente cai. Se a gente ficar com esse olhar. Por isso que temos que ter esse olhar dessa aceitação espiritual. Que é o quê? É a aceitação da nossa alma. E a nossa alma, a nossa essência, consciência, é fora do tempo. Ela está na temporalidade. Não existe tempo para a nossa consciência. Não existe, pessoal. A gente percebe o tempo aqui porque a gente está encaixado aqui nesse tempo, né? A gente saiu da temporalidade, né? E viemos, encarnamos aqui, estamos aqui no tempo para fazer o propósito que a gente veio lá desse Deus, que está na nossa alma. Entende, pessoal? Eu tenho que passar isso aqui porque para que você não caia nas armadilhas aqui da Matrix, desse mundo da ilusão, do ego. Entende? A gente está vivendo aqui, mas a gente tem que estar isso porque a gente tem que superar essas limitações. É o que ele fala, né? Aí ele fala, é preciso aceitar quem somos para usarmos, conhecermos mais profundamente e sem julgamento, quase sempre baseado em conceito pré-estabelecido. Então, a gente sempre tem, a nossa consciência começa a pegar os conceitos daqui dessa realidade. E a gente tem um pré-conceito estabelecido, né? Um pré-estabelecimento desse conceito. Entende? Então, quando você aceita a sua... Você foge tudo disso. Entende, pessoal? Aí você vai entrar numa vibração mais profunda, que é a vibração aonde esse Deus está vibrando. Vibrando no amor incondicional. Porque não depende da condição daqui do que você está fazendo. Foi por isso que o cidadão que estava questionando ao ladrão que morreu lá na cruz com Cristo, Cristo perdoou ele e ele vai para o paraíso. Ele fez tudo e só naquele momento ali ele... É isso, pessoal. Porque o que você não conta, você demonstrou arrependimento, confessou ali diante de Deus, a sua alma pode haver uma mudança. Entende, pessoal? Porque o que interessa é a salvação da nossa consciência. O corpo dele ali, ele morreu ali. Já foi aquele personagem que ele tinha aqui como ladrão lá da cruz, já foi. Cristo e Deus estavam olhando para a consciência, para a alma dele. Né? Quando você demonstra uma conexão de Deus, de reverência, de você se conectar com esse Deus, você é aceito por isso. A sua consciência, a sua alma. Entende? É isso, é por isso que o cidadão, eu vi aqui na rede social, ele questionando isso porque ele não entende. Ele não entende isso. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, quem aceita... Cadê? Já li aqui? Não, é quem aceita a si próprio, aceita o outro. Aceita
facilmente a vida e os seus acontecimentos e fica mais próximo do caminho do conhecimento. Então, a gente, quando aceita a si própria, a nossa alma, a gente vai aceitar o outro, vai aceitar a vida como ela é e os seus acontecimentos, que você não vai questionar nada de que está acontecendo, você vai ficar mais próximo do caminho do conhecimento. Aceitar torna o fardo mais leve. Então, você vai ficar mais leve, né? Aproximar um dos outros e facilitar e expandir o horizonte da nossa compreensão sobre esse mundo. Então, a gente vai ter a compreensão por que esse mundo está nessa situação. Você sabe por que esse mundo está nessa situação? Porque todas as consciências que estão aqui estão afastadas da conexão da alma dela, do propósito do ser divino dela. É por isso que esse mundo está assim, pessoal. Né? E aí entrou a Matrix e começou a desvirtuar você. É por isso que ele não quer que você trabalhe essa conexão, essa aceitação. Ele não quer que você trabalhe a espiritualidade. Então ele criou a religião da Matrix, ele confundiu tudo, ele mexeu em algumas coisas, sabe, para trazer confusão mental em você, para você não ter clareza sobre isso. Mas aqui no meu canal a gente vai estudar sobre essas coisas, né? Para que você volte à clareza da sua alma, da sua consciência e se conecte com ela, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, e também uma manifestação da nossa humildade perante o universo e compreensão de que fazemos parte de um plano ainda superior à nossa capacidade de entendimento. Então, a gente não entende tudo. Por que esse plano, por que a gente está aqui e às vezes passando até por coisas que a nossa consciência, como é que se diz, começa a sentir as coisas. Por que a gente está usando? Né? Entende? Você entender que existe algo superior, um plano que a nossa capacidade ainda não consegue entender. Mas a gente vai entender se a gente se aproximar desse que fez esse plano. Entende? Aí ele fala, sabedoria e gratidão está intimamente ligada à capacidade da aceitação. Então, a sabedoria e a gratidão, que a sabedoria é Cristo, né? Você viu que fala lá, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando você aceita essa sabedoria e é grato por essa aceitação, né, está intimamente ligado. É uma das coisas que está intimamente ligado. Você entende agora o que é aceitação espiritual, pessoal? Você está começando a entender? Eu estou destrinchando isso aqui porque eu sei que isso aqui é um conceito muito mais profundo, muito mais... Então, se uma pessoa não está muito... Ela não vai entender o que é isso. É difícil, pessoal. Né? Você vê que até tem espiritualista aí que não está entendendo, ele está nessa individualização, ele está caindo na armadilha aqui da ilusão do ego dele, ele está caindo aqui porque ele não entende, esse é profundo, entende? Por isso que, poxa, aí Cristo manda amar o inimigo, aí manda... Como é que a gente pode fazer isso aqui? Né? É difícil, né? Entende? Então, passa por isso aqui. Aí ele fala, receber é um dos muitos significados que o dicionário confere à palavra aceitar. Saber receber é imprescindível para que pretenda desfrutar da vida, né? A arte de saber receber é tão importante quanto de saber dar. É o universo, pessoal. É dando é que se recebe. Quando sabemos receber, né? A gente vai receber essa conexão. A gente vai entrar, ele fala,
quando sabemos receber, permitindo o fluxo de energia do dar. Então, a gente entra nesse fluxo de energia, pessoal. Por isso que eu fico questionando. Tem pessoas que dizem que está aí, espiritual, está com a conexão, diz que fala com o mentor, mas eles não entram nesse fluxo aqui, pessoal. São totalmente, eu vejo o comportamento, são totalmente diferentes. Aí eu fico questionando, porque eu já passei isso nas igrejas. Eu pensava que todo mundo da igreja era certo, todo mundo fazia o bem, né? Antes a minha consciência pensava. E não é, pessoal. Então, hoje agora eu questiono isso porque às vezes agora eu fico vendo alguns espiritualistas, alguns cristãos, eles estão, mas eles não estão nesse fluxo aqui do dar, né? Eles não estão nesse fluxo. Então eu fico questionando, essa pessoa está dizendo que está com mentor, se encontrou com ET, teve, sabe, com seres elevados, dizendo que tem intimidade com seres elevados, mas o comportamento dela é a mesma aqui. Será que essa pessoa está conectada com a alma dela, com o ser divino? Eu fico fazendo esses questionamentos, pessoal. A gente tem que fazer isso, né? Aí ele fala, se alguém tem dificuldade em receber, ainda que inconscientemente, favorece o bloqueio de potenciais ofertas da vida. Então, essa pessoa está bloqueando a conexão com a alma dela. Entende? É um bloqueio. Se você não entra nesse fluxo, você está bloqueando. Aí ele fala, ao receber, praticamos a gratidão, né? Por isso que aquele que está conectado, ele é grato. Por mais que ele não receba nada aqui dessa realidade. É o que eu faço, pessoal. Eu sou grato pela minha vida. Se vocês não contribuírem, não me derem nada, eu vou ficar sempre grato a vocês. Até pelo tempo que você está dando de assistir as coisas. Entende? Então, não vai depender do estímulo, dessa ilusão, dessa realidade para eu ser grato, pessoal. Entende? Quando a pessoa se conecta com o ser divino dela, o Deus interior, ela começa a ser agradecida. Por mais que a situação não esteja favorável para ela. Entende? Aí ele fala, pelo bom e pelo mal, devemos ser gratos. Aí, ó, você entende? Ela não está olhando para a circunstância, para a polaridade, se ela está no bem ou se ela está no mal. Porque as pessoas, às vezes, vai agradecer a Deus quando ele está no bem, pessoal. Quando está no mal, não vai agradecer. Está passando por uma situação difícil aqui nesse mundo material, nessa ilusão, ele não vai agradecer, pessoal. Então, demonstra que é uma pessoa que estava só sendo grata se recebesse algo. Se você não tiver, está tudo acontecendo, será que você vai continuar grato? Foi o que aconteceu com Jó, né? Jó se mostrou fiel ali, por mais que a dificuldade veio para ele, né? Lembra da história de Jó da Bíblia? Entende? Então, pessoal, essa é uma conexão profunda que não está seguindo essa condição aqui do tempo. Você está em um amor incondicional, você está em uma vibração fora do tempo. Entende? Aí ele fala, devemos ser gratos. Isto é um sinal de sabedoria. Então, o sinal de sabedoria é você sendo grato. A dificuldade em receber é tão quase sempre relacionada com orgulho, baixa autoestima e dificuldade de autoaceitação. Está tudo interligado. Então, você quando está nesse aqui, você está no orgulho, baixo, você está no ego. É por isso que você não consegue ser grato. Mas se uma pessoa está conectada verdadeira com a alma dela, que ela é um ser atemporal, que está vibrando
no amor fora do tempo, ela vai ser grata, pessoal. Nada dessas coisas mexe com ela nesse tempo. É difícil, é por isso que temos que buscar essa conexão. Aí a gente vai ter essa capacidade dessa aceitação, pessoal. Se não, estamos no ego também, estamos sendo levados pela Matrix, pelo engano do ego. Você entende agora, pessoal? Está entendendo o que é aceitação espiritual? Por isso que eu falei, por que temos que aceitar a si mesmo? Porque quando você aceita a si mesmo, conexão com sua alma divina, você consegue ter essa capacidade. Entende? Já respondi a pergunta, né? Sem querer, já respondi a pergunta que eu coloquei lá, né, pessoal? Mas vamos continuar, né? Ele fala, abra o seu coração e permita inspirar para dentro de si tudo o que a vida oferece, né? Aceite com sabedoria e gratidão as pessoas que cruzam no seu caminho em situações que vivencia. Então, agradeça toda aquela que cruzar o seu caminho, até as boas também são para trabalhar nossa consciência, né? E lembre-se de que aceitar não significa concordar, não significa que você vai concordar com o ego, com o erro que aquela consciência está fazendo, porque ela está apegada ao ego. Mas você tem que aceitar a alma dela. Aceitar a situação, ó, se o universo está mandando para a minha vida, é para trabalhar. Foi o que aconteceu, pessoal. Eu já passei por poucas e boas, né? Em grupo religioso, em várias situações, na faculdade, em várias situações. Mas essas pessoas que passaram até agora na minha vida, foi uma experiência para a minha consciência. Eu tenho que ter essa compreensão, aceitar isso. Entende? Né? Aí ele fala, aceitar vai além de qualquer julgamento. Então, a gente não vai entrar no julgamento. Por que aquela pessoa entrou na nossa vida, fez isso? Por que o universo deixou a gente se encontrar com esse tipo de pessoa? Às vezes porque a gente estava na ignorância, estava vibrando baixo. Por isso que a gente tem que vibrar alto para que o universo conspire, atrai pessoas que estejam na mesma sua vibração. Entende? Não atraia pessoas de outras consciências ainda que não estão desenvolvidas, conectadas com a alma dela. Então, por isso que é importante a gente trabalhar espiritualmente, aumentar a nossa energia, a nossa vibração, para que a gente fique vibrando esse amor e atraia essas pessoas. Porque tem essas pessoas aí também, pessoal. Tem pessoas aí conectadas com a alma dela. Então você vai atrair. Então, você agora vai fazer isso conscientemente. Porque você estava na inconsciência, estava vibrando baixo, né? Estava no orgulho, na baixa autoestima, na dificuldade de aceitação. Então você estava vibrando baixo e estava atraindo essas bagaceiras, essas pessoas, até situações difíceis. Entende? Entende, pessoal, como as coisas funcionam? Aí ele fala, a vibração divina, tá vendo? Então, passa por essa vibração no espiral, flui por toda a realidade até nos alcançar. Então, vai nos alcançar. Nossa alma é uma ressonância com a nossa vibração. Então, a nossa alma tem ser divina, está vibrando alto em ressonância com a nossa vibração. Por isso, se você fica vibrando baixa, a alma vai ficar toda deprimida, com baixa autoestima, com orgulho, sabe? Aquilo vai fazendo mal. Então, você vai atrair a mesma pessoa. Entende, pessoal? Aí ele fala, karma e missão cria situação ao nosso redor necessária para o desenvolvimento. Então, o nosso karma que a gente adquiriu, né, pessoal? E a gente tem a missão.
Então, se a gente entra na missão da alma, os nossos karmas vai sendo limpo, a nossa dívida vai sendo paga, vai sendo limpo e a gente vai estar livre, a nossa consciência, né, para a gente nos desenvolver nesse universo, nessa realidade, entende? Aí ele fala, quando há resistência a esse processo, o fluxo de energia é bloqueado, acumulado, gerando situações de desequilíbrio em nossa vida. Então, pessoal, por isso que a gente não pode deixar de a conexão. Então, Cristo vai estar batendo a sua porta, essa conexão. Não endureça. Receba para que você, né, o fluxo de energia, do dar, do receber, você entrar nessa aceitação espiritual. Não, você não bloqueie esse fluxo, que vai acumular o quê? Gerando situação de desequilíbrio em nossa vida. Então você vai entrar no desequilíbrio, você não vai entrar no equilíbrio espiritual. Você entende, pessoal? Então, por isso que não faça isso. Na hora que a espiritualidade estiver tocando, você aceita. Eu aceito, você entra naquela conexão, vai sentir as emoções, seu corpo vai, sabe, você vai chorar, você vai ter alguma reação. Mas aceite aquilo porque é a conexão com sua alma. Não endureça a pessoa, porque vai bloquear o fluxo dessa energia da sua alma. Aí ele fala, o remédio para isso é a aceitação. Então, a aceitação espiritual é o remédio para a nossa alma. A gente aceitar quem? Aceitar o Cristo interior, aceitar a centelha divina, o Espírito Santo, o eu superior. É a gente aceitar isso, vai ser um remédio, né? Essa aceitação é um remédio para a nossa alma. Por isso que vai dar saúde, ele falou, vai dar saúde, vai dar cura à nossa alma. Entende? Aí ele fala, aceitar é diferente de acomodar e desistir. Então, aceitar é diferente de você estar acomodado e desistir. Ah, não vou mais não tem mais jeito. Então, é diferente, porque quando você aceita, vai lhe dar o ânimo para você caminhar. Foi o que aconteceu com a espiritualista aqui que falou comigo. Ela estava assim nesse desânimo, que olhava as coisas, estava vendo vários vídeos, mas quando ela aceitou, ela viu a palavra, que ela entrou em conexão, ela aceitou, deu um novo ânimo a ela. Aconteceu muito com muitas pessoas aqui no meu canal. E elas estão aqui por causa dessa conexão, né? Porque sem essa conexão, você não vai ficar aqui no meu canal. Eu vou estar falando coisas e você vai estar até relutando pelas coisas que eu falo. Você vai estar até em briga comigo. Vai até querer pegar para me engarguelar, né? Tem pessoas que já pensaram isso aí, pessoal. Nossa, o que é que eu fiz a ela? Eu não estou fazendo nenhum mal, pessoal, a ninguém. Eu só quero fazer o bem para vocês, né? Não faço mal a ninguém, eu só quero fazer o bem. Porque esse é o meu propósito. Se eu sair disso, eu já estou desviado também, né? Agora você não entende, né? Porque sua consciência está mergulhada no ego, você não entende as coisas que eu estou fazendo. Você não entende, tudo bem. Não lute contra. Você, isso aí, eu não entendo, eu não quero agora, tudo bem. Fique até você despertar espiritualmente. Entende? Aí ele fala, é não revoltar-se contra Deus e a realidade. Então, você nunca pode ter uma revolta contra Deus e contra a realidade, pessoal. A maioria dos descrentes e dos ateus, ele tem a revolta contra Deus e contra a realidade. E quantas pessoas, por causa das matrizes religiosas, estão se revoltando contra Deus e até contra a realidade, contra tudo aqui. Então, ela entrou num sentimento, uma vibração totalmente baixa. Aí ele fala, reconhecer que ele sabe o que faz conosco, o Pai maior,
e é o seu imenso amor faz contudo venha no sentido de somar o amor. Bem está equilibrado em elevação. Então, quando você aceita que existe um Deus que está guiando, que é o Pai maior, que ele está no controle, que ele está guiando, e seu imenso amor, a gente estamos conectados a esse, vai dar sentido, né? E vai somar com o amor, e a gente vai estar bem equilibrado em elevação. Então, vai ajudar nossa alma, nossa consciência a isso, a elevar e estar equilibrado. Então, por isso que a maioria dessas pessoas estão desequilibradas. Aí os ateus, os descrentes, um queimou a Bíblia, rasgou a Bíblia, um fala mal. É desequilíbrio, pessoal. Foi criado pelas matrix essas pessoas. Colocar esse sentimento. Porque ele não entende essa aceitação, ainda não entrou nesse verdadeiro amor, essa aceitação. Entende? Não reconhece que tem um pai maior, né? Então, você reconhecer é importante. Aí ele fala, muitas vezes o que julgamos ser melhor para nós é realmente não e realmente o melhor. Será que é realmente o melhor para nós? A coisa que não está em nosso poder transformar. Teremos que simplesmente aprender e conviver. Então, tem coisa que a gente não pode transformar, não está ainda no nosso poder. Mas temos que simplesmente conviver com aquilo, aceitar, porque tem um ser, esse Pai maior, que sabe o que fazer. Principalmente quando há outra pessoa envolvida, pois cada um possui o seu livre-arbítrio e não podemos ir contra a liberdade do outro. Então, a gente não pode se meter se a pessoa não quer essa conexão, ela não quer essas coisas. A gente não pode, pessoal. Isso não está no nosso poder. E até Deus respeita, porque ela tem um livre-arbítrio. É a escolha dela. Por isso que Deus diz, eu coloco o caminho estreito e o caminho largo aí. Escolha aí. Escolha. Entende? Só existem esses dois caminhos. Escolha aí. Né? E caminho largo e caminho estreito, né? Entende? Então, aí ele fala, quando aceitamos os problemas, tende a se repetir no ciclo. Quando não aceitamos, então, quando você não aceita os problemas que acontecem, não, tende a se repetir num ciclo cada vez mais intenso. Então, às vezes situações que não foi boa, né? Quando a gente não entende, não elabora a nossa consciência, tende a se repetir de novo. Vai acontecer essas coisas ruins de novo. Então, é melhor a gente aceitar e se livrar disso, né, pessoal? Porque a gente entra em outra vibração. Porque se você fica... A coisa ruim já aconteceu, aí você fica na vibração ainda, você vai atrair outra situação a mesma. Entende? Aí ele fala, nova situação vai surgindo tendo como núcleo as mesmas lições. Quando os sinais não são compreendidos, novos são enviados, como um para mais de clareza, até que venha a tempestade e coloque tudo de cabeça para baixo. Você seja virado do avesso e só lhe resta aceitar. Então, você vai resistindo, vai até o momento que a parada pega de vez, né? É o momento que as pessoas vão para a espiritualidade. Esse é o momento que as pessoas atraído para as coisas espirituais, pessoal. Quando acontecem essas coisas. Aí ele fala, por isso não crie resistência. O quê? Não crie resistência para essa aceitação com sua alma. Saiba aceitar a aspiração da sua alma. Tá vendo? Você tem que aceitar aí, pessoal. O que já se foi tem que ser de baixo para trás. Quando insistimos naquilo que não nos
serve mais, uma sensação de insatisfação prevalece, né? Deixe o passado para trás. Deixe. Agora aqui é uma nova vida. Reconheça e aceite seu sonho e valores. Desenferruje seu coração. Convoque a coragem necessária para isso. Entende? Você tem que aceitar essa conexão com a sua alma, que vai ajudar você. Aí ele fala, há um tempo para que essa coisa aconteça. É a espiritualidade trabalhar. Então, vai haver um momento que a espiritualidade vai trabalhar. E quando ela chegar, você tem que aceitar, pessoal. Que é o quê? É Cristo vai bater lá na sua alma, os mentores vão lhe ajudar, sabe? Para que você entre nessa conexão. Aí ele diz, faz parte do nosso aprendizado lidar com esse tempo. Então, se a nossa consciência está aqui, faz parte de a gente lidar com esse tempo. Aceitar é o primeiro passo para a mudança. O segundo é assumir o preço necessário para conquistar nosso sonho e a aspiração da nossa alma. Então, vai requer o quê? Um preço necessário para você manter essa conexão, que é o quê? A gente vai evitar muitas coisas. É o que a Bíblia aconselha muitas coisas. Não faça isso, não faça. Entende? Para que você mantenha essa conexão com o seu. Entende? Aí ele fala, acima. Ele fala que acima de tudo, permita a espiritualidade agir na sua vida. Então, você tem que permitir, pessoal, porque a espiritualidade, ela sabe que você tem um livre-arbítrio. Ela é educada. Então, ela vai esperar que a sua consciência tome consciência e aceite essas coisas. Entende? Ela não vai forçar você. Não existe isso de forçar. Deixe vir a confiança apesar das dúvidas que você tem, que há um mundo maravilhoso além da matéria. Você tem que crer que existe um mundo além da matéria. Há todo um espaço para conhecermos. Aceitar esta jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal, com todas as suas consequências, leva o seu tempo. Então, vai ser no tempo do trabalhar da espiritualidade. Entende? Mas dê um passo à frente todos os dias, nem que seja uma oração de agradecimento. Então, você vai começando, vai orando, vai meditando, você vai... E aquela conexão, a espiritualidade vai ver que você está querendo se conectar com o seu ser divino. Então, ela vai propiciar esse tempo, essa oportunidade de você se conectar com a sua alma. E não resista. Não, como ele falou, não resista, viu? Quando acontecer, aceite. Chore. Teve uma irmã aqui que chorou copiosamente, mas ela hoje está mudada. Tem que fazer isso, pessoal. Não tem como ter outro caminho. Esse é o caminho da nossa consciência, que vai permitir que a gente saia do ego, da Matrix, a gente saia dessas coisas. Vamos expandir a nossa consciência, né? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa aceitação espiritual? Será que ela fala que temos que aceitar a si mesmo? Será que a Bíblia fala também assim? Aí ele fala aqui em Romanos 15, versículo 7. Portanto, aceite um ao outro da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, essa aceitação, pessoal, quando a gente aceita, olha outra pessoa com a alma,
a gente ama os outros da mesma forma que Cristo aceitou a gente, que a gente estava na bagaceira, né, pessoal? E Cristo aceitou a gente, né? Quando você tem essa conexão, você tem essa compreensão. Ele fala, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, isso é uma glorificação a Deus, pessoal. Entende? Aí ele fala, Mateus 11, 29. Vamos ler aqui. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Então, pessoal, por isso que a gente tem que aceitar nosso Cristo interior, nosso Deus interior, nosso Cristo que está na nossa alma, na nossa essência. A gente aceita esse Cristo, ele é manso e humilde de coração, né? E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Então, a sua alma vai descansar em Cristo. Então, esse é o sábado. Por isso que Cristo é o rei, é o dono do sábado, porque esse é o sábado. Então, se sua consciência, sua alma já está descansando, você já está guardando o sábado. Entende, pessoal? Por isso, pessoal, espiritualmente. Tem aí os adventistas, né, que ele quer literalmente o dia aqui dessa matrix da realidade, né, desse tempo, né? Mas o sábado verdadeiro está na sua conexão da aceitação com essa alma. Entende, pessoal? Essa é a verdadeiro sábado. Então você vai descansar verdadeiramente, porque Cristo é o Senhor do sábado. Cristo não descansou no sábado. Foi por isso que até os religiosos queriam apedrejar ele. Os que tinham, não, tem que guardar, esse cara vem aqui e não guarda o sábado. Entende? É isso que acontece. Entende? Então, por isso que a gente tem que aceitar isso. Aí ele fala, 1 Timóteo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda citação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Isso é o apóstolo Paulo falando, né, para Timóteo, né? Ele disse, então, você tem que aceitar a esse Jesus que veio ao mundo para salvar a gente desse pecado que a gente estava inserido, da nossa consciência. Então, a nossa consciência vai ser salva. De a gente ficar no ego fazendo coisa. Entende que não era de acordo com a nossa alma. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romano 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, foi o que aconteceu com o ladrão lá. É por isso que o cidadão não entende. Porque, como é que se diz? É uma coisa de consciência. A salvação é para consciência. Então, quando você muda você confessa, né? No seu coração, você começa a sentir, pois no coração se crê. Então você sente aquela. E a justiça, a boca confessa para a salvação. Então você está salvo. Salvo quem? A sua consciência, a sua alma. Entende? Deus não pode rejeitar quando você se dispõe para essa conexão. Deus não rejeita nenhuma alma. Deus não faz exceção, né? Aí, o que é que
Ele fala que Hebreus 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, às vezes, a gente, para se aproximar dessa conexão, é tido como um castigo da espiritualidade para que a gente se volte para essa conexão com a alma, porque a gente estava desviado da nossa programação de vida. Então, tem gente aí, pessoal, que está fazendo totalmente coisa desvirtuada da programação dela que ela veio fazer aqui. Entende? Está totalmente desviado. Aí, por isso que às vezes tem que acontecer alguma coisa lá, que vai ser o castigo, a repreensão, a disciplina do Senhor, para que ele volte à conexão com a alma dele. Às vezes, as coisas que acontecem, você não entende. Às vezes é o mal, assim, que, né? Mas que dá uma virada na sua consciência. Entende? Acontece coisas assim, pessoal. É por isso que eu estou falando. A maioria das pessoas, ela só vem para espiritualidade, a conexão verdadeiramente com a alma dela, quando acontece isso. Senão ela fica em grupos religiosos, sabe, se enganando aí em grupo religioso para demonstrar para a pessoa que é, mas verdadeiramente não é. Então, aquelas que aconteceram coisas que foram disciplinadas para Deus, porque você é um filho e ele aceita, ele disciplina aquele que é filho dele. Entende? Aí é. Por isso, pessoal, se você é filho, não faça rebeldia, não faça coisa que o Senhor para agradar conexão com esse ser divino. Não vá fazer pela ilusão da Matrix, pessoal. Não vá. Entende? Porque senão você vai ser até disciplinado pelo Senhor. Aí o que é que ele fala aqui? Atos dos Apóstolos, né? 10, versículo 34 e 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata a pessoa com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então, Deus não vai fazer. Quando você estiver disposto a fazer o que é justo, a temer a Deus, você teme. Então Deus vai aceitar você, pessoal. É você mesmo que está resistindo à conexão com esse Deus interior. Então, é você que está longe de Deus. Por isso que Deus fala: o que separa vocês de mim é os seus pecados. É você ficar no ego. Porque eu sou um ser atemporal. Então, você tem que se conectar com a sua alma, que é atemporal, para ter uma conexão espiritual comigo. Entende? Então, Pedro está falando isso, por que ele reconhece agora? Porque ele também estava com a visão da religiosidade, porque ele era judeu. Ele não queria aceitar o gentio, entende? Tinha aquele no tempo lá dos apóstolos, estava tendo isso, entende? Ele não queria aceitar, porque achava que era só os judeus que tinha que obedecer as coisas que os judeus ali daquela época, entende? Mas a espiritualidade foi quebrando isso dele, mudou a visão dele. Ele viu que Deus não trata com parcialidade, não faz exceção por pessoas. Porque Deus não está olhando você como os homens estão olhando aqui com a visão aqui do tempo. Deus é um ser atemporal. Deus está fora do tempo. Ele está numa vibração do amor incondicional. Entende? Então, se você começa a temer a ele, a fazer o que é justo, você
vai buscando a conexão com a alma, entende? Que vai se aproximar desse Deus. E ele vai aceitar você. Ele não vai rejeitar você, pessoal. Agora, é as pessoas que estão longe de Deus. Não é Deus que está longe. Entende? É vocês próprios que estão matando o Deus interior que está dentro de você. Entende? Essa conexão. Aí João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, os que receberam e creram em seu nome, deram o direito de se tornar filho de Deus. Então, todos aqueles que receberam e creram, né, no nome de Jesus Cristo, receberam o Cristo interior, deu o direito de se tornar filho de Deus. Então, você se tornou agora, a sua consciência foi você se tornar um filho de Deus. E você entrou no caminho da espiritualidade para você ir crescendo até se tornar um adulto e ter a mente, o pensamento, a vibração que Cristo, que é o Filho de Deus verdadeiramente, está. A gente tem um modelo, né, de vibração, de amor, que é o Filho de Deus, que é Cristo. Que a gente tem que alcançar isso. Entende? Quando você aceita Jesus e começa a receber, a crer, você já entrou no caminho da espiritualidade. Entende? Aceitou essa conexão com a alma, o Cristo interior, você entrou no caminho espiritual. E você tem que agora trabalhar a expansão até se tornar igual a Cristo, o mesmo pensamento, a mesma vibração. Por isso que ninguém ainda está vibrando na quinta dimensão. Estamos trabalhando, né, pessoal? Estamos trabalhando. Tem outros aí que estão no meio espiritual, que em vez de ajudar as outras pessoas, estão mais atrapalhando do que ajudando. É porque está ainda com essa mente aqui da Matrix, sabe? Pensando em dinheiro, pensando em se dar bem, sabe? Não pensando no próximo, não tem amor, sabe? Então, por causa que falta essa conexão. Aí ele fala, Romanos 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, o reino de Deus não como é que diz, físico aqui, pessoal, né? Não é espiritual, porque é a igreja de Cristo, o qual Cristo, né? Então, se você está com essa paz e alegria no Espírito Santo, aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então, você está conectado, você vai ser agradável a Deus. Vai estar fazendo coisas, fazendo a obra, está agradando a Deus e vai ser aceitado pelo homem. Provado, não, isso é uma coisa verdadeiramente de Deus. Então, aquele que está nessa conexão, né, pessoal? Por isso que o que vai se conectar a esse reino é a sua consciência, a sua alma, seu espírito. Não é homem e carne, entende, pessoal? Aí o que é que ele fala? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o que eu falei. Cristo está à porta. Que porta, pessoal? A porta da sua casa? Que porta é essa? É isso na sua consciência, na sua alma. Porque ele vai entrar para cear com você, vai limpar primeiro lugar, sabe? Para fazer uma ceia com você. Entende? Eu já expliquei esse versículo. Aí vamos lá, Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês, ao que estão
me ouvindo, ame ao seu inimigo, mas faça o bem ao que odeia, abençoe ao que amaldiçoa, ore por aquele que vos maltrata. Olha o que Cristo fala. Como é que a gente vai cumprir isso, pessoal? Se a gente não tiver a conexão verdadeira com a nossa alma, com Cristo. Digo isto a vocês que estão me ouvindo. Então ele estava falando para os discípulos. Ame ao seu inimigo. É difícil, né, pessoal? Faça o bem a quem odeia. Abençoe ao que amaldiçoa. Ore para aquele que vos maltrata. Olha, pessoal, uma coisa que Cristo deu para... É pesado, né, pessoal? É pesado a gente realizar isso aqui. Se a gente for olhar com olhar, com a visão do ego, do nosso ego, se a gente for olhar isso, isso é muito pesado, pessoal. Ninguém consegue fazer, né? Aí é por isso que ele diz lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seu interesse e não ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, versículos 6 e 7. O amor não se alega com a justiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, pessoal, esse é um amor incondicional aonde a pessoa vai poder fazer aquilo que Cristo falou lá, para amar o inimigo, porque você não vai olhar mais aquilo como inimigo, você vai olhar como uma alma, uma consciência. Então, a sua visão tem que estar com essa visão, essa vibração desse amor incondicional. Que o amor incondicional de Deus, né? Por que é o amor incondicional? Porque ele não depende da condição aqui, do tempo. Por isso que Deus tem um amor incondicional, porque ele é um ser que está fora do tempo, ele é um ser atemporal. Então, a nossa alma também, a nossa essência, é um ser atemporal. Quando a gente se conecta com esse Cristo, essa espiritualidade, a gente vai poder fazer isso aqui. Se não, pessoal, se você estiver fingindo a conexão, você não vai conseguir fazer isso aqui que o amor, que o apóstolo Paulo fala, e não vai fazer aquilo que Cristo mandou, que é amar o inimigo, amar o que odeia, amar aquele que está perseguindo você, maltratando você. Você não vai conseguir, pessoal. Sinto muito, mas é uma direção da espiritualidade, uma verdade que a gente precisa compreender. Agora, precisamos trabalhar essa conexão ou não, pessoal? Por esse limiar aqui, você vai perceber se você vai se ajeitando e você vai ver quem é que está nesse limiar. Por isso que essas pessoas que ficam se gabando aí, não sei o que, vem, ela não entende, pessoal. Estão tudo no ego. Ela não entende. Aí eu que falo lá em Coríntios, o amor não se alega com a injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele fala, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seu interesse, não ira facilmente, não guarda rancor. Então, pessoal, é uma vibração que está fora das coisas que acontecem aqui no tempo, pessoal. E é difícil para a gente, porque a gente vai ter que equilibrar isso com o nosso ego. E é difícil, é por isso que a nossa jornada se torna pesada por causa disso, pessoal. Por isso que você tem que buscar sempre a conexão com a temporalidade, pessoal. Porque senão você sai. E sai disso, não consegue fazer o que Cristo falou. E aí você não é discípulo, você
não está conectado com Cristo, não entendeu o plano maior. Pessoal, é uma verdade que eu tinha que vir falar aqui, né, que é a aceitação espiritual, né? Então, eu espero que vocês entendam o que é essa aceitação espiritual, porque é a conexão com o nosso Deus interior, com a nossa alma, que vai dar força para que a gente cumpra aqui o propósito divino, né? Porque viver nesse umbral aqui, pessoal, com vários tipos de consciência, tudo apegado ao ego, até em qualquer meio, no meio religioso, no meio espiritual, tá todo mundo aí surtado, pessoal. Entende? Não entendendo essa mensagem de Cristo mais profunda. Então, é uma coisa mais profunda. Então, foi por isso que eu dei aquela introdução toda para vocês entenderem o que é essa aceitação verdadeiramente. Tá certo, pessoal? Agradecer aí a você, a sua audiência, a sua paciência, o seu tempo, a sua visualização, né? E agradecer a Deus e essa espiritualidade, né, pessoal? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!